Convido você então nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler o versículo de número 13 até o 23. Pessoal, eu já estou aqui dia 31 de julho, 31 de agosto, estou indo para 2 meses aqui. Não sei se vocês perceberam, o pastor Tony é pontual para começar culto e para terminar. Então, dificilmente os nossos encontros, eles passam de 1 hora. É raro quando acontece. Então, é 1 hora que eu tenho certeza que nós adoramos a Deus e ao mesmo tempo é 1 hora que vai fazer a diferença nas demais horas do nosso dia e da nossa semana. Amém? Hoje, antes de ler aqui, eu estou feliz. Está aqui o Daniel, marido da Lu. Eu estou feliz porque a Bianca está aqui. Como que é seu nome, hein? Júlia, a Bianca com a Júlia. A Bianca foi ovelhinha minha de jovem. Você está com quantos anos, Bianca? Meu Deus do céu, como passa o tempo, é tudo. Né, Sol? A Solange aqui. Enfim, o Lúcio está aqui também. Estou feliz de ver o Lúcio aqui. Mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo um novo tempo aqui neste lugar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Verso 13, antes de ler eu quero orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunidade, obrigado por essas pessoas, mas o principal de tudo, obrigado pelo Senhor nos revelar e se revelar por intermédio da Tua palavra. Sopra o Teu Espírito em nós, que tenhamos um discernimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu leio Mateus capítulo 16, verso 13, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É impressionante como que a palavra de Deus, ela nos revela segredos que estão ali entre linhas, e que somente aqueles que realmente estão direcionados a serem moldados, exortados, instruídos e educados por ela conseguem perceber. Então, fazer uma leitura superficial da Bíblia é deixar de ter uma verdadeira experiência com Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Eu falava hoje de manhã, eu tenho amigos meus que são teólogos e conhecedores da Bíblia, e têm mais conhecimento do que muitos pastores que pregam aí em alguns altares. Mas pasmem, são ateus. Então, aqui Jesus ele está explicando aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém e que lá ele teria que sofrer nas mãos dos líderes religiosos, que seria morto, mas que ele ia ressuscitar ao 3º dia. E quando ele revela isso a Pedro, o que Pedro faz? Pedro o repreende. E é por isso que hoje eu quero encerrar a minha parte sobre colheita, falando sobre algo muito importante. Porque se você quiser colher algo do reino de Deus,
você precisa aprender que um dos maiores obstáculos e talvez uma das maiores dores que nós seres humanos podemos sentir é a dor da solidão. Então, eu queria falar um pouco sobre a solidão. E a solidão, ela é uma das experiências humanas de maior sofrimento. Inclusive, a pessoa que ela se torna depressiva crônica, ela se sente desta forma. A solidão, no caso, eu não estou falando na solidão numa opção consciente da pessoa ficar sozinho. O nome disso é solitude, que é quando você se recolhe, é um momento de introspecção, no mergulho consigo mesmo, ou até mesmo tentando alcançar uma outra experiência, que pode ser espiritual ou até mesmo de uma autorreflexão. Mas a solidão, ela não é uma opção. Nós estamos falando no sentido de estarmos só de forma involuntária. Nós não optamos em estarmos sós. E estar só também não significa que você tenha que estar isolado, que você não tenha pessoas por perto. Então você pode ter, inclusive, muita gente ao seu lado e ainda assim estar só. E eu posso, inclusive, ter gente que me ama ao meu lado, que me consideram, que tenham afeição por mim, e ainda assim eu me senti só. Então esse estar sozinho involuntariamente, ele é acompanhado de algumas expressões, Daniel e Lu, do tipo: ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém se preocupa comigo, ninguém presta atenção em mim, ninguém me acolhe, ninguém me respeita. E é até contraditório dizer que alguém é capaz de me amar, mas sem me ouvir. Então, tem muita gente que diz que me ama, mas não me escuta, diz que me ama, mas não me acolhe, diz que me ama, mas não me respeita, não respeita a minha individualidade, a minha singularidade. Então, a solidão é, portanto, sim, uma das fontes de maior sofrimento humano. E é essa interação entre Jesus e Pedro que nos traz, como eu disse no início, entre linhas. Essa interação entre Jesus e Pedro nos fala de como a experiência de ser igreja responde à nossa solidão e nos fala ainda sobre como nós podemos ajudar o outro a nós mesmos e a dar respostas à solidão daquele que está ao nosso redor. Então, por exemplo, Pedro em relação a Jesus: tu és o Cristo, não é um profeta, não é um homem qualquer, tu és o Cristo. É essa relação de Pedro com Jesus, e de Jesus com Pedro. Com Jesus e Pedro, tu és Pedro, não é Mateus nem João. Então, é cada um com a sua identidade a ser reconhecida e afirmada com o seu destino. Mas em seguida, vem Pedro e nos mostra um outro lado desta relação. Ele reconhece que Jesus é o Cristo, porque ele diz, e Jesus mesmo enfatiza: pois bem, isso lhe foi revelado não por coisas terrenas, mas pelo meu Pai que está nos céus. Mas depois de ele dizer que Jesus é o Cristo, ele na sequência é repreendido por Jesus. Por quê? Porque Pedro antes repreende Jesus. Quando Jesus ele fala de que ele deveria ser entregue às autoridades e que ele deveria morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia, Pedro diz assim: você ficou louco? Para com esse papo aí de morrer. Isso não existe, não fale mais sobre isso. Para com essa loucura. Então observe que não existe na interação da relação de Pedro para Jesus algo do tipo: Senhor, fale mais sobre isso, eu quero entender mais sobre isso que o Senhor está falando. De onde o Senhor tirou isso? Me explica. O que o Senhor sente sobre isso? Só existe da parte de Pedro. Claro que isso não vai acontecer, porque essa é a vontade de quem? De Pedro. Então Pedro, ele acerta quando diz que Jesus é o Cristo, mas erra quando diz, claro que não vai. E nesse momento Pedro estava pensando no Cristo, ou ele estava pensando em si, Pedro? Ele estava pensando em si. E nós somos assim, egoístas. Nós queremos tudo do nosso jeito, moldar as pessoas à nossa maneira. E é nesse momento que você coloca em dúvida o respeito e a afeição do amor de Pedro a Jesus.
Não seria talvez um ímpeto de proteção e cuidado, talvez, da parte de Pedro? Até porque Pedro demonstra isso mais para frente, quando os soldados vêm para prender Jesus e ele desembanha uma espada e decepa a orelha do ajudante do sumo sacerdote. Então, ele era realmente comprometido com Jesus. Mas em relação a Pedro, Jesus estava só. Pedro não o ouviu, não reconheceu a sua identidade autêntica de filho de Deus. Pedro não afirmou e não acompanhou em seu destino. Então Pedro erra na conversa quando imagina que Jesus era coadjuvante da sua vida. Esse é o nosso erro. Porque nós achamos que somos os protagonistas da nossa história e as pessoas ao nosso redor são os coadjuvantes. De certa forma pode até ser. Mas cada pessoa também é protagonista de sua vida. E nós nos tornamos também coadjuvantes de suas respectivas histórias. Então, é por isso que nós temos essa tendência de acharmos que as pessoas que amamos são coadjuvantes. Porque nós sabemos o que é melhor para elas. É por isso que nós não as ouvimos, não fazemos isso porque já sabemos o que é melhor para elas, então nós não respeitamos as suas escolhas, nós não respeitamos as suas crenças, nós não respeitamos o seu direito de errar, o seu direito de falhar, o seu direito de pecar, o seu direito de crescer, o seu direito de aprender, porque nós já sabemos o que é melhor para elas. E quando elas dizem, vou para cá, você diz, se você for por aí, você vai se dar mal. Porque eu sou seu pai, porque eu sou pastor, ouça o que eu estou dizendo. E é aí que nós nos equivocamos, porque nós não sabemos o que é melhor para o outro. A vida do outro tem a ver com ele e não com a gente. E em um dos sermões de Martin Luther King, ele aborda a história do bom samaritano, e ele nos ensina duas posturas que podemos ter na vida. O religioso que passa pelo homem que foi espancado e roubado e pensa, o que poderia acontecer com ele se parasse para ajudar aquele homem? Já o samaritano, ele passa, ele olha e pensa, o que iria acontecer com aquele homem se ele não parasse para ajudá-lo? Então é isso que Jesus traz na reflexão dessa parábola. Mas é muito difícil a gente pensar assim, quando alguém fala conosco, quando tomam decisões, fazendo escolhas, trilhando caminhos, especialmente quando essas escolhas afetam as nossas próprias vidas. Então o nosso primeiro impulso é o que vai acontecer comigo se fizer isso, quando a nossa ocupação é o que vai acontecer com ela. Porque a vida é dela, não é minha. Então este ele, este ela, não é um coadjuvante da minha história, é protagonista da vida dela. E eu tenho o privilégio de estar ao lado de alguém quando faz um caminho autêntico diante de Deus. Então Jesus, ele não disse para Pedro que ele tinha que ir com ele. Ele só disse que seria preso, que morreria, mas que ressuscitaria. Ele não falou para Pedro, Pedro, vai acontecer isso, mas você vai comigo. Era apenas para Pedro ouvi-lo. Então, diante disso, eu quero ensinar para vocês 4 coisas importantes que nós podemos aprender a como lidarmos com a solidão. A primeira delas, repita comigo, aprenda a ouvir para ser ouvido. Então, eu posso fazer aqui uma comparação com o ministério pastoral. Eu sou pastor há 12 anos. E ao longo dos meus 12 anos, eu já pastorei, eu estou aqui na 3ª igreja, já tinha pastoreado outras 2 comunidades da Quadrangular, aqui em Piracicaba, e muitas pessoas chegaram já de outros ministérios, e até mesmo de outras igrejas da própria Quadrangular, e vinham com algumas conversas de que, puxa, porque... Naquele ministério, o pastor não deixava fazer isso, porque o pastor era aquilo. Eu falei, puxa vida, eu aprendi algo com a palavra de Deus. Eu não sou Deus para intervir na sua vida. Você é livre. Você tem a liberdade. A prerrogativa de escolha é sua. É sua. Você vai trilhar o seu caminho. Qual é a nossa função? A nossa função, primeiro de tudo,
é nós formarmos um corpo. Eu sou uma parte do corpo, como a Rosana é uma parte do corpo, como o Casão é uma parte do corpo, mas quando nós nos unimos, nós formamos o corpo de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito, não é porque a Rosana é diaconisa que ela é perfeita, e o Carlos Antônio que está sentado, ele é o cheio de defeito. Não, todos nós somos pecadores. Aquela mulher que foi pega em adultério, e que estavam todos ali com pedras em mãos, prontos para atacá-la. Quando perguntam para Jesus, você não vai falar nada? Ele falou, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. Quantas pedras foram lançadas contra aquela mulher? Quantas? Nenhuma. Da mesma forma, aqui é um lugar de pecadores, de pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. Porque se não fosse assim, aqui, se todo mundo estivesse munido de pedras, e quando nós fôssemos atacar um ao outro, ia sobrar um momento em que ia ficar sozinho, o que eu ia ter que fazer? Porque eu também sou pecador, eu ia ter que jogar em mim mesmo. Então, aprenda a ouvir para ser ouvido. Então, ao longo desses 12 anos de ministério pastoral, eu aprendi algo. É mais ou menos um aparelho celular quando ele emparelha com o outro. No iPhone, por exemplo, existe a forma que você coloca um do lado do outro, eles estão conectados. Ou você pode fazer isso via Bluetooth, dependendo do seu equipamento. Mas quando você conecta via Bluetooth, os dois estão conectados, emparelhados, e você consegue fazer a transmissão de dados, de arquivos, seja lá o que for. O que é aprender a ouvir para ser ouvido? Em grande parte dos meus atendimentos pastorais, eu estou para ouvir. Eu não estou para falar. Aliás, eu não sou Deus. A gente precisa tomar cuidado de a gente intervir em determinadas situações e a gente falar, você tem que ir por aqui. E se a pessoa vai por lá e quebra a cara? A culpa não pode ser minha. Então, cuidado com os aconselhamentos. A nossa função como corpo de Cristo é fazermos isso. Então, quando eu tenho um aconselhamento, primeiro de tudo, a pessoa, eu estou ali para ouvir. Falei, pois não. É apenas a pontinha do iceberg. Aí a pessoa fala. Aí talvez a pessoa espera eu dizer algo. Aí eu continuo. Fale mais sobre isso. É aí que a pessoa vai se aprofundando e ela vai até a raiz. E como nós estamos emparelhados, alma com alma, espírito com espírito, é aí que a gente tem uma conexão em que você sente a dor daquela pessoa e naquele momento o que você faz? Você chora junto com ela, você abraça a pessoa, você ora por ela, você se compromete a interceder por ela e falar assim, nós vamos vencer essa batalha juntos. E isso é o papel do corpo de Cristo. O papel do corpo de Cristo não é estar munido de pedra para atacar e para dizer, vá para esse lado, vai para outro. Nós não vivemos mais diante de um Deus tribalista, de um Deus que estratifica, não. Assim, a Bíblia diz que Jesus, ele rasga o véu, não há mais separação. Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus, ele não é um Deus exclusivo de uma tribo, porque Paulo disse que agora não há mais grego, nem judeu, não há mais escravo, nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então, quando nós ouvimos, nós também somos ouvidos. E às vezes a dor do irmão, a dor da irmã, talvez seja a sua dor. E aí que há uma identificação e de forma mútua, Deus ele faz algo acontecer. Então, se você quiser aprender a lidar com a solidão, aprenda a ouvir para ser ouvido. Segundo lugar, repita comigo, saiba acolher. Então você precisa tentar discernir o que a pessoa realmente pensa, o que realmente sente, ouça e acolha. E saiba que a existência dessa pessoa é legítima. A nossa sociedade, infelizmente, ela parece que vai se desconectando um do outro, inclusive o próprio aparelho celular, né? O celular hoje em dia, ele aproxima pessoas que estão longe,
mas distancia pessoas que estão perto. O celular fez isso. Às vezes eu cometo isso, e quando eu percebo, eu falo, puxa vida, na hora eu paro. Às vezes a gente sai, eu, minha esposa, minhas filhas, daqui a pouco está os 4 na mesa, com o celular. Eu falei, opa, vamos guardar o celular, vamos interagir aqui. A gente precisa acolher. E como que nós acolhemos? Nós acolhemos a pessoa da forma como ela é, respeitando quem ela é. Porque eu não tenho o direito de intervir na vida da Rosana, nem da Patrícia, nem do Carlos Antônio, mas como um corpo de Cristo, nós somos moldados segundo a vontade de Deus. E isso não é ação do homem, é ação de quem? Do Senhor. Então a gente tem que aprender a acolher as pessoas. Eu sempre cito em Santas Ceias a história da prostituta que está pronta para se matar. Então, se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Você que quem nunca ouviu essa história? Levante a mão. O Lúcia e a Débora nunca ouviram. Mais alguém não ouviu ainda essa história? Então eu vou contar para vocês, então. Dá licença, tá, pessoal? Então, imagine, Lúcio, que uma mulher que está presa à drogadicção, uma mulher que já tem ali 5 filhos, mas não tem a guarda de nenhum, uma mulher que caiu na prostituição e ela não vê mais solução para a sua vida. E aí ela chega diante desse viaduto aqui, e ela olha para baixo e fala assim, eu vou acabar com a minha vida. E de repente chega uma pessoa daqui, vamos citar aqui o Marquinhos, que ele faz evangelismo. Aí o Marquinhos, ele está com um folhetinho, ele só chega para aquela mulher, não fala nada, só põe a mão no ombro dela, entrega o folhetinho para ela e fala assim, Jesus te ama. Aí na hora que ela vê aquilo, o Marquinhos já sai, aí ela fala assim, calma aí, eu vou acabar com a minha vida porque nem eu mesmo amo a mim, mas ele está falando que existe um Jesus que me ama, e no folheto está assim, procure uma igreja quadrangular mais próxima de você. E de lá ela vê aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí ela vem correndo, e ela entra. Só que ela entra como? Ela saiu de casa caracterizada por um programa. Mini saia, topinho, e fora aquela maquiagem um pouco extravagante, tudo borrada, porque ela estava chorando. E imagine que naquele momento a gente está celebrando a ceia. Aí eu acho interessante, né? Que algumas pessoas chegam para mim, eu não podia tomar ceia naquele lugar. Meu Deus do céu. Mas o corpo de Cristo, ele não é excludente. Ele tem que ser acolhedor. Então, é lógico que, diante do estereótipo daquela pessoa, quando ela entra, talvez as pessoas vão fazer o quê? Nas suas consciências. Esse não é lugar dessa mulher. Então agora eu pergunto, se essa mulher entra no momento de ceia, todos nós reunidos, e ela chega com essa esperança de conhecer esse tal de Jesus, Sara, Débora, Lúcio, que o Marquinhos falou que ama ela, e ela chega aqui, de repente a pessoa que está conduzindo aquela cerimônia diz assim, viu, você não pode entrar nesse lugar do jeito que você está não, ó. Melhor você ir embora, volte um outro dia. O que essa mulher vai fazer? Ela vai terminar de fazer o que ela tinha começado. Aí, viu, é uma falsa ilusão. Ela sobe no viaduto, era apenas o gatilho que ela precisava para terminar de acabar com a sua vida. Mas Jesus, ele recebe como as pessoas? De braços abertos, com um abraço acolhedor, não julgador. Meus irmãos, eu cheguei na igreja, Solange lembra, né, Sola? Eu cheguei na igreja, o pó da rabiola, imagine só, usuário de droga, só que eu não era aquele nóia, eu era maluco beleza. Você já viu o vídeo do Raul Seixas no YouTube, dando entrevista? Eu era um maluco beleza, metido a filosofar, eu fui estudar filosofia depois, mas eu já gostava de filosofia naquela época, maconheiro, bebum, cheirador, tinha cabelo na época, eu não é só lá. Cabeludo, tinha cabelo. O pessoal falava, meu cabelo enrolava aqui, falava que eu escondia as pontas dos baseados no cabelo aqui. Bonezinho, roupa largada. Eu cheguei assim na igreja. Ninguém falou para mim, ó, vai embora, ó.
Mas o Espírito Santo, à medida que a palavra era pregada, Valéria e Bianca, aquilo começou a mudar. Eu comecei a me incomodar com certas posturas que eu tinha, a começar pela fala, pela gíria. E aí, velho, é nós na fita? Começa mudando a fala, começa mudando os trejeitos. E daqui a pouco, eu estava usando roupa social, e de repente, Deus mudou a minha história. Eu lembro uma vez, algumas pessoas, elas falam assim: pastor, pode usar brinco? A Bíblia não proíbe. Pode ter tatuagem? A Bíblia não fala nada sobre isso. Inclusive, se você tem uma dúvida dessa, eu explico teologicamente. Mas eu vou citar uma experiência minha. Eu já tinha 1 ano de igreja, e um belo dia, eu estava fazendo uma limpa no meu guarda-roupa, eu achei um bonezinho e um brinco que eu usava. Eu não tinha cargo na igreja nenhum. E eu falei, eu vou sair. Coloquei o boné, coloquei o brinquinho. Na hora que eu olhei para o espelho, eu fiquei envergonhado de ver aquilo. Sabe por quê? Esse é o velho homem que morreu e está sepultado na água do batismo. Esse homem não existe mais. Ninguém falou para mim. Pronto. Agora, cada um é cada um. E quando algumas pessoas chegam para se aconselhar comigo, porque algumas pessoas parecem que querem ouvir o que elas querem, né? O que elas querem fazer. É só algo, e a pessoa, eu quebro a perna da pessoa. Então, se a pessoa ela vem, eu sempre falo assim: qual é a motivação de você fazer algo? Qual é a motivação? E esse é um princípio de sabedoria que os judeus usam, né? Você responder perguntas com outras perguntas. Então, nós precisamos entender que é necessário sabermos acolher as pessoas. E além de saber acolher, repita comigo: eu preciso aprender a acompanhar o outro no caminho de Deus. Eu tenho que acolher e acompanhar a pessoa. Eu falo que às vezes, eu sou um pouco chato, e eu peço até desculpa. Se você não gosta, fala para mim: pastor, eu sou de boa, eu sou assim mesmo. Porque eu sou tão chato que às vezes quando a pessoa não vem no culto, eu mando uma mensagem. Mas não é porque eu quero que você venha para a igreja. Eu fico preocupado. Será que a pessoa está bem? Será que ela está precisando de uma oração? Porque eu sei o que é você estar sozinho, cheio de pessoas. E às vezes as pessoas têm dificuldade de abrir o coração. E às vezes a gente dá um toquezinho. Eu me coloco à sua disposição. Então é isso, eu tenho que saber acompanhar o outro no caminho de Deus. E ainda que Jesus soubesse o que faria em seguida, Jesus afirma a Pedro. Então acompanhar o outro no seu destino é divino. Eu ouço, eu acolho, eu acompanho. E tem mais um último ponto que nós precisamos aprender a lidar com a solidão. Repita comigo: saber afirmar a identidade da pessoa. E a gente precisa fazer isso sem vírgulas. Tu és Pedro. Ele não diz, tu és Pedro, mas daqui a pouco você vai me negar. Não, Jesus diz, tu és Pedro. Tu és Luiz, tu és Regina, tu és Nelson, tu és Meire, tu és Gabriel, tu és Aline, tu és Júlio, tu és Pedro, tu és Patrícia. Enfim, eu ouço, eu acolho, eu acompanho, eu afirmo, e aqui nós somos da fé, e nós cremos no Espírito Santo, e na igreja como um corpo, e na sensibilidade da consciência humana, e na voz do Espírito Santo, e assim nós caminhamos juntos ao destino, sem controle e sem manipulações. Então o oposto da solidão não é você ter gente ao seu lado, mas o oposto à solidão é experimentar que esta pessoa que está perto, ela sabe te ouvir, ela sabe te acolher, ela caminha com você e ela te afirma. Para terminar, quantas mulheres dormem ao lado de homens que não as ouvem, que não as acolhem, que não são parceiros, que são ausentes? Quantos jovens e crianças carregam nos ombros a projeção adoecida de seus pais, que querem fazer delas o que eles acreditam, quando dizem, mas minha mãe não me ouve, meu pai não me ouve, aliás, meu pai nem sequer tem tempo para mim. Então quantas pessoas estão reunidas em grupos pequenos nesse momento, discutindo doutrinas, falando sobre igreja, mas não se ouvem, não se acolhem, não se solidarizam no destino.
Então seja você uma pessoa que perceba, que ouve, que acolhe e que caminha junto. E se você for assim, você abrirá as portas para uma verdadeira experiência com a igreja de Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Pedro. Eu sou o Tony, tu és o Pedro. Eu sou o Tony, tu és Sara. Eu sou o Tony, tu és Lúcio. Eu sou o Tony, tu és Débora. Eu sou o Tony, tu és Mônica. Eu sou o Tony, tu és Christopher. Então o que nós precisamos entender, que quando nós nos unimos, nós formamos o corpo. E desta forma, juntos, nós percebemos e colhemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que vai nos transformando e nos moldando segundo a vontade dEle. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse culto, qual nós te adoramos com os louvores, nós te adoramos com aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos, e nesse momento foi um momento de nós te ouvirmos, de adorarmos a Ti, e sermos moldados e ministrados por Tua Palavra. Meu Pai, nós queremos escolher, meu Deus, a união, a fraternidade, a igualdade. Que aqui não seja como essas igrejas que estão cheias, mas de pessoas tão vazias e sozinhas ao mesmo tempo. Pessoas que vão nesses lugares e acham que estão sendo alimentadas, que estão sendo acolhidas, mas pelo contrário, estão alimentando o próprio ego e tornando-as cada vez mais egoístas. Mas não, meu Pai, no Teu reino não é o egoísmo, tanto é que não. Todas as religiões fazem com que o homem se eleve a Deus, mas no cristianismo é o Senhor que veio até nós, aleluia. E é dessa forma, Senhor, que nós precisamos fazer com o nosso próximo, entregar a nossa vida se for preciso. Por isso que nós entendemos que devemos amar a Ti sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então nos ensina, meu Pai, a sermos verdadeiros discípulos Teus e fazermos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que assim seja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Uma salva de palmas para Jesus.